Eu quero partilhar com vocês hoje o texto que está em Marcos capítulo 14, versos de 1 a 9. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, nesse texto. Marcos 14. A minha versão é a versão atualizada. E se não for a mesma sua, me acompanhe, por gentileza, em silêncio nesta leitura. Está escrito: dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Meus irmãos, o contexto desta passagem está meridianamente claro. Trata-se de 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa de Israel. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava e os romanos tinham preocupação com motins e rebeliões. Tanto é fato que na festa da Páscoa todo o aparato militar do governo de Roma estabelecido em Israel, que ficava em Cesareia Marítima, se transferia para Jerusalém. Até mesmo o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, mudava o seu gabinete com todo o seu aparato para Jerusalém na festa da Páscoa. Diz a Bíblia que 2 dias antes, os principais sacerdotes e os escribas, mancomunados, conluiados, tramaram a prisão de Jesus, a traição, para matá-lo depois da festa, quando o povo já tivesse ido embora, longe dos holofotes. Mas, curiosamente, Mateus 26, texto paralelo deste, é Jesus quem diz para os seus discípulos, 2 dias antes da Páscoa, que ele estava para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado, para ressuscitar ao 3º dia. E aí você conclui que quando os homens poderosos orquestram, maquinam e pensam que estão no controle da situação, eles estão apenas cumprindo uma agenda já estabelecida por Deus. É o trono de Deus que governa, é a vontade soberana de Deus que prevalece. Mas é curioso que enquanto os principais sacerdotes e escribas, ou seja, a liderança maior da religião judaica, tramava a prisão e a morte de Jesus, bem perto dali, 10 quilômetros, na aldeia de Betânia, uma família preparava uma festa para Jesus, um banquete para Jesus. E isso é muito curioso, porque Jesus ainda hoje desperta sentimentos tão diversos, tão diferentes. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é adorado por uns e rejeitado por outros. Ele é recebido por uns e abandonado por outros. Ainda hoje Jesus é amado.
E uma razão disso é que você e eu estamos aqui. Nós viemos aqui porque amamos a Jesus. Nós viemos aqui porque queremos adorar a Jesus. Mas ainda hoje Jesus é odiado. Muito odiado. E por que as pessoas odeiam Jesus hoje? É porque ele está vivo. Se ele estivesse morto, ele não seria mais odiado. Quem odeia hoje os faraós do Egito? Quem odeia hoje os Césares de Roma? Mas porque Jesus está vivo, ele é odiado por tantos, mas bendito seja Deus, é amado por todos nós. Esse jantar que prepararam para Jesus em Betânia, aconteceu na casa de um homem chamado Simão. A Bíblia não fala do sobrenome dele ou da família dele, mas adjetiva-o, dando-lhe um epíteto, dando-lhe uma marca. Simão, o leproso. A pergunta que vale a pena fazer agora é: esse homem ainda era leproso? E a resposta inequívoca é que não, ele não podia ser leproso. Porque se fosse leproso, ele não podia ficar na sua casa, muito menos receber alguém na sua casa. Mas se esse homem não era mais leproso, por que o evangelista não relata que o jantar aconteceu na casa de Simão, o ex-leproso, mas na casa de Simão, o leproso? Certamente para nos alertar sobre um grande perigo ainda hoje, o perigo de rotular as pessoas, o perigo de carimbar gente, o perigo de colocar uma tatuagem existencial nas pessoas, porque rótulos ficam, mesmo quando eles não são mais necessários. O doente está curado, o viciado está lúcido, o perdido foi encontrado, o pecador foi salvo. Então, não rotule gente, não carimbe gente. Mas também é curioso que nesse jantar é uma mulher que se destaca. Esse texto é tão importante que ele é repetido nos 4 evangelhos: Mateus 26, Lucas 22, Marcos 14 e João 12. Nos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa mulher é incógnita. Nós não sabemos quem é ela, o nome dela não aparece. Entretanto, em João capítulo 12, o nome dessa mulher é Maria. É Maria, irmã de Marta e Lázaro. E esta mulher tem uma das mais lindas biografias da Bíblia, porque ela só aparece 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que ela aparece no evangelho, ela está aos pés de Jesus. A primeira feita é em Lucas 10. Ela está aos pés de Jesus para aprender. Marta, preocupada com os afazeres da casa, corria de um lado para o outro, e até censurou Jesus, pelo fato de permitir que ela ficasse sentada aos pés dele, enquanto Marta corria para lá e para cá. E Jesus disse: Marta, Marta, andas inquietas, ansiosa, por muitas coisas. Só uma coisa é necessário. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O melhor lugar para você se assentar, para aprender, a maior e melhor academia do mundo, é aos pés do Senhor Jesus. Aí está a fonte do verdadeiro saber, do verdadeiro conhecimento. A segunda vez que essa mulher aparece na Bíblia, é lá em João 11. E novamente ela está aos pés de Jesus para chorar a dor do luto, as angústias da alma, os gemidos do coração, a dor da saudade, porque seu irmão estava morto e sepultado há 4 dias. E eu posso lhes garantir que o lugar mais importante para você encontrar refrigério, conforto, consolo para a sua vida é assentar-se aos pés do Senhor Jesus. Essa é a maior fonte de consolo que podemos encontrar neste mundo. Mas a última vez que essa mulher aparece na Bíblia é nesse texto, e nos seus correlatos. E mais uma vez ela está sentada aos pés do Senhor Jesus. Agora, não para aprender ou para chorar. Agora ela está sentada aos pés do Senhor Jesus para agradecer. E agradecer o quê? O maior milagre público de Jesus.
a ressurreição de seu irmão Lázaro. Então diz a Bíblia que Jesus está à mesa com os seus discípulos, certamente Simão leproso também, Lázaro recém-ressuscitado também está à mesa. Para não fugir à regra, Marta está servindo nesse jantar, e Maria, diz a Bíblia, vem com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental de cor rosa. E diz a Bíblia que tem dentro desse vaso um perfume preciosíssimo. Notem o superlativo, preciosíssimo. Feito de uma essência chamada nardo. E o evangelista tem o cuidado de dizer que essa essência não é híbrida, não é misturada, é nardo puro. Mateus diz que esse vaso está cheio desse perfume. E João capítulo 12 diz que tem dentro desse vaso que está cheio, 1 libra de perfume. O que significa isso? 1 litro tem 2,2 libras. Nós estamos afirmando que dentro desse vaso, que era pequeno, era um vaso ornamental, tinha em torno de meio litro, menos de meio litro de perfume. Então diz a Escritura que Jesus está sentado, e Maria vem por trás dele e quebra o vaso. E todo o perfume é derramado na cabeça de Jesus. A casa se enche com o perfume escorre pelo corpo de Jesus, chega aos pés de Jesus, e ela solta os cabelos e passa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Quando os discípulos, liderados por Judas Iscariotes, nesse quesito, veem a cena, eles ficaram irritados, eles se indignaram e disseram: isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuraram contra ela. Mas Jesus saiu em defesa dela e disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura, e em verdade vos digo, em todo o mundo, onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Eu gostaria então de tirar desta narrativa bíblica 8 lições para o nosso enlevo nesta noite. Se você tem papel e caneta, tem o hábito de anotar, fique à vontade. Se você tem o hábito de anotar no telefone, fique à vontade. Se você não tem nenhum dos dois, então fique antenado com a sua memória, porque eu já aprendi há muito tempo que o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Quais são as lições que nós podemos aprender com Maria? Primeiro, confira comigo o versículo 8, parte A. Ela fez o que pôde. Você pode repetir comigo? Ela fez o que pôde. Sempre que eu leio isto, eu pergunto a mim mesmo: meu Deus, e eu? Estou fazendo para Jesus o que eu posso? Tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Maria fez o que pôde. Me permita ilustrar isso. No dia 23 de setembro de 1723, na Alemanha, começa um movimento de oração liderado por Ludwig van Zinzendorf, que ficou conhecido como o movimento dos moravianos. E eles começaram ali uma reunião de oração que durou literalmente 100 anos, ininterruptamente, produzindo um movimento de avivamento e expansão missionária. Os moravianos eram muito pobres naquele tempo.
mas cada 19 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles, sendo muito pobres, não tendo dinheiro para investir na obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar a passagem de ida para os povos mais longínquos, para ficar lá o resto da sua vida, levando a esses povos a esperança do Evangelho. Quando eu escuto um relato desse, eu pergunto para mim, meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso? Tudo o que eu posso para Jesus? Maria fez o que pôde. Segunda lição que eu aprendo com Maria. Veja comigo o verso de número 3. E quebrando o vaso, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ela fez o seu melhor. Vamos entender isso aqui, irmãos. Essa essência chamada nardo não tinha em Israel. Esse perfume não era só preciosíssimo, ele era também caríssimo. Essa essência chamada nardo só tinha na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. Esse perfume não se encontrava numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, ia sendo acondicionado nesse vaso de pedra, nesse vaso ornamental. Como o perfume foi avaliado em mais de 300 denários, isso significa uma coisa. Se tinha dentro desse perfume pouco mais de 300 ml de perfume, eu estou dizendo para você que cada ml do perfume custava um denário. Um denário era o pagamento de um trabalhador durante um dia todo. Então você imagina alguém trabalhar o dia inteirinho para no final do dia comprar uma gota, 1 grama, 1 ml de perfume. Eu sei que vocês e eu, nós gostamos de um bom perfume. Às vezes a gente faz uma loucura de comprar um perfume caro. E quando você compra um perfume caro, como é que você usa? É apenas um pouquinho, não? Num dia especial. Um pouquinho na orelha, na outra orelha, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E você diz para você mesmo, esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Agora vejam vocês, que Maria não chega e abre o vaso. Ela chega e quebra o vaso. Por que ela quebra o vaso e não abre o vaso? Porque ela está dizendo, tudo que eu tenho, e o melhor do que eu tenho, eu quero colocar tudo a serviço de Jesus. Eu quero fazer para Ele o meu melhor. Há momentos que eu fico a pensar que aqueles que não conhecem a Deus como nós temos a bênção de conhecer, são mais zelosos em servir aos seus deuses do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu estava pregando em Porto, lá em Portugal, há poucos anos, e fui fazer uma visita a Coimbra. E na medida que nós viajávamos, eu vi uma caravana grande, a pé, andando pelo asfalto. E eu, curioso, perguntei, o que essas pessoas estão fazendo? Aonde elas estão indo? Me responderam, elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, mas a que distância elas estão andando? Me responderam, a mais de 300 quilômetros. Aí eu pensei na igreja brasileira. Falei, meu Deus, às vezes o crente mora na rua da igreja, no bairro da igreja. Se chover um pouquinho, não vai. Se tiver também muito quente, não vai. Se tiver Corinthians e Palmeiras, ele também não vai. Se tiver Fórmula 1, ele dá um jeito de não ir também. Ele arranja uma desculpa.
Às vezes aqueles que não conhecem a Deus como nós conhecemos, são mais zelosos em servir aos seus deuses, que nós somos em servir ao Deus da nossa vida. Maria fez o seu melhor. Mas em terceiro lugar, ainda à luz do versículo 3, Maria fez sacrificialmente. Irmãos, esse texto é incompreensível para nós, na nossa cultura. Nem você nem eu fazemos isso, e eu acho que nem você nem eu jamais conhecemos alguém que fez isso. Eu estou falando que essa mulher gastou 1 ano de economia, 1 ano, para comprar um frasco de perfume. Quem é a pessoa que em sã consciência hoje trabalha 1 ano para comprar um frasco de perfume? Para você entender esse texto, você tem que entendê-lo dentro da cultura judaica. Quando a menina fazia a transição de menina para moça, que é tão rápido, ela já começava a usar as suas economias para comprar esse perfume, gota a gota, grama a grama, e acondicionando nesse vaso de pedra para o dia mais sonhado, esperado, desejado da sua vida, o dia do seu casamento, o dia das suas núpcias. Maria não deu a sobra, Maria não deu o resto, Maria não deu o que não servia para ela, ou que não tinha importância para ela, ela deu sacrificialmente, generosamente. Eu pergunto a você nesta noite, o que é que você tem feito para Jesus que possa receber o selo de sacrificial? Como é que você lida com esta questão da generosidade? O ano passado eu li um livro muito interessante sobre este assunto, generosidade, e infelizmente essa obra não está ainda em português, mas a introdução do livro, ou melhor, a ilustração da introdução, para mim valeu o livro. E o autor perguntou assim: você quer aprender a ser uma pessoa generosa? Então, vamos lá, disse ele. Faça o seguinte, passe numa loja, compre uma jarra de vidro transparente. Se você é uma pessoa chique, pode ser cristal, não tem problema, desde que seja transparente. Você vai botar esse jarro na sua sala, mas não vai botar flor, vai botar terra, só terra, para todo dia você passar por ele e olhar para ele, para lembrar você 2 coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Do pó que você veio, você trouxe quanto? Nada. Para o pó que você vai levar quanto? Nada. Então, se você não trouxe nada e não vai levar nada, você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. Agora, o dono é generoso. E o que se requer do mordomo é que ele seja encontrado fiel. E a única maneira de você ser fiel, administrando o que é do dono, que é generoso, é sendo generoso com o que é do dono. Sabe por que você e eu temos dificuldade de sermos generosos? Porque nós temos a síndrome de dono. É meu. Se é meu, é para mim. Igual Salomão lá em Eclesiastes capítulo 2, construir casas para mim, pomares para mim, jardins para mim, açudes para mim, tudo para mim. Quando você entende que você está administrando o que não é seu, que foi confiado a você, e que o dono daquilo que está na sua mão é generoso, você não vai ter dificuldade de ser generoso com o que é do dono, porque ele é generoso. Me permita ilustrar isso de uma maneira mais simples. Eu estava pregando em João Pessoa, no congresso da Juvep, e o pastor Sérgio me contou uma história que eu conhecia em parte, que eu achei muito curiosa. Aconteceu na cidade do interior da Paraíba, chamada Itaporanga, numa igreja batista missionária de Itaporanga. Aquela igreja tinha um programa de rádio, que alcançava 40 mil pessoas na cidade e no entorno da cidade. E veio a seca.
as lavouras não produziram o que se esperava, as ofertas diminuíram, e o pastor da igreja não conseguiu pagar o programa, estava inadimplente 3 meses. Quando ele recebe um ultimato da emissora, ou paga até a próxima semana, ou nós vamos tirar o programa do ar. E o pastor da Igreja Batista Missionária, no domingo à noite, chega para a igreja e faz um desafio para a igreja. Meus irmãos, o programa não pode sair do ar. É o único programa evangélico da região. São 40 mil pessoas. Nós vamos fazer uma oferta sacrificial, nós vamos levantar uma oferta sacrificial, porque o programa não pode sair do ar. Estava lá na igreja um casal, o senhor Tota e a dona Lourdes. Eles moravam a 6 quilômetros da igreja, e eles iam a pé. Eles eram meeiros. Essa palavra, quem vive na cidade às vezes não está acostumado com ela. Meeiro é um cidadão que trabalha na propriedade de uma outra pessoa, planta, colhe, e depois que ele colhe, ele fica só com a metade. A outra metade vai para o dono da terra. Então, retornando para casa, a dona Lourdes e o senhor Tota, eles foram conversando na estrada. A Lourdes disse: "Ô Tota, você viu o apelo do pastor? Nós temos que ajudar." Tota disse: "Mas Lourdes, lá em casa não tem dinheiro, não tem um centavo lá em casa." "Não, mas nós temos que ajudar." "Mas não dá como, Lourdes, não tem dinheiro." "Não, mas você viu que o apelo do pastor é para fazer uma oferta sacrificial." "Pois é, mas não tem dinheiro." Notinha de rodapé: as mulheres são mais generosas do que os homens. Lá, quase chegando em casa, a Lourdes disse: "Senhor Tota, dinheiro de fato nós não temos não. Mas nós temos um terreiro cheio de galinhas. E tem um galo grande, pesa mais, vale mais. Vamos dar o galo." "Ah, tá bom, Lourdes, você quer? Então tá bom, vamos dar o galo." Segunda-feira de manhã, a Lourdes pega o galo, bota debaixo do braço, 6 quilômetros a pé para a cidade. Chegou na casa do pastor, bateu a porta, ele abriu. Ela disse: "Ô pastor, eu vim fazer e trazer a minha oferta sacrificial. Melhor que eu tenho lá em casa é esse galo. Eu vim trazer o galo para ajudar no programa." O pastor agradeceu, fechou a porta, deu um sorriso amarelo e pensou: "Meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? Ele é tão velho que nem uma sopa dá." Ele pensou: "Bom, vou fazer uma rifa." Não, rifa não combina com crente. Pensou. Falei: "Vou botar na internet." Botou na internet. Domingo de manhã, domingo seguinte, pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, abriu a caixa de e-mail, está lá a história da mulher do galo. O coração dele foi tocado. Chegou domingo na igreja de manhã, falou: "Meus irmãos, tem uma igreja batista missionária em Itaporanga, que está com um programa de rádio na iminência de ser interrompido, porque não estão conseguindo pagar. Nós vamos levantar agora uma oferta para ajudar aqueles irmãos." Levantaram a oferta, deu o correspondente a 2 anos de programa. O pastor ligou, falou: "Fique tranquilo, pastor, que daqui, durante 2 anos o programa está garantido." Louvado seja Deus. Aí o pastor Jeremias está pregando lá em Toronto, no Canadá, uma igreja de um colega meu, contou a história da mulher do galo. Levantou um irmão e disse: "Eu quero saber se a dona Luz está precisando de alguma coisa." "Ah, ela está precisando sim, ela tem uma casinha muito humilde, tem energia, mas não tem geladeira, não tem um fogão próprio, para beber uma aguinha gelada no escaldante calor do sertão." Falei: "Então vou mandar o dinheiro para comprar geladeira, para comprar fogão, que ela precisar." Aí o próprio pastor Jeremias está pregando numa igreja em Nova York, contou a história da mulher do galo. Levantou empresário e disse o seguinte: "Eu quero saber dessa terra. A dona Lourdes é meieira?" Não, vamos comprar a terra para ela. Vamos comprar a terra, vamos passar a escritura no nome dela. Ela vai ser proprietária da terra. Comprar a terra, passar a escritura no nome da dona Lourdes. Aí ele está pregando uma outra igreja, contou a história da mulher do galo. Levantou o engenheiro e disse: "Eu quero saber se essa terra produz." Engenheiro agrônomo: "Vamos mandar os técnicos lá, vamos cavar poços artesianos, vamos irrigar essa terra para que ela produza bastante." E assim fizeram. Está pregando uma outra igreja, contou a história da mulher do galo. Levantou, irmãos: "Eu quero saber se a casa da dona Lourdes, como é que é?" "Não, a casinha é muito simples mesmo." "Não, então joga tudo abaixo, vamos construir uma casa grande, vamos construir uma casa bonita, vamos mobiliar a casa, vamos dar tudo novo para ela." Um repórter da Christianity Today escuta essa história da mulher do galo em
Nova York. Pega um avião, desce em João Pessoa, pega um carro, vai em Itaporanga, faz uma entrevista com a dona Lourdes e o seu Tota. E essa história percorre o mundo inteiro. Porque uma mulher, um homem, um casal tão pobre, fez uma oferta sacrificial. Eles não fizeram barganhas com Deus. Mas Deus não fica em dívida com ninguém. A alma generosa prosperará. Maria fez sacrificialmente. Quarta lição aprendida com Maria. Confira comigo os versos 4 a 6. Maria fez, apesar das críticas. Meus irmãos, eu sou pastor há 41 anos. E certamente vocês sabem disso. Eu nunca vi alguém fazer algo relevante para o reino de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. Maria enfrentou 3 críticas. Veja comigo o versículo 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Quem são esses alguns aqui? Os discípulos, que deveriam estar felizes com ela, e imitando o exemplo dela, estão irritados com ela. Mas notem que eles não estão irritados por aquilo que ela está fazendo, mas para quem ela está fazendo. Se é para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, não, isso é exagero, isso é desperdício. Tem gente que vai ficar irritado se você se levantar para fazer a obra de Deus, sabia? Segunda crítica está no versículo 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Primeira é indignação, segunda é murmuração. Eu sei que esse negócio de murmuração já acabou nas igrejas há um bom tempo, não tem mais essas coisas, né? Aqui então, sobretudo, tenho certeza que não tem. Mas não estão murmurando não, estão murmurando contra ela. E por quê? Porque eles fizeram conta. Eles foram pragmáticos. Eles disseram o seguinte: olha, se vendesse esse perfume, aí no mercado paralelo, daria para apurar mais de 300 denários. Ia dar para dar muita cesta básica, Bolsa Família, ia resolver o problema de muita gente. Agora preste atenção nesse dado. Se você lê João 12, quem está liderando o grupo com essa questão de cálculo matemático de mais de 300 denários é Judas Iscariotes, que era o tesoureiro do grupo. O discurso de ajudar pobre aqui é um discurso filantropo hipócrita. Aliás, na maioria das vezes, as pessoas que ficam falando em ajudar pobre, é discurso apenas político, populista. É nessa conjuntura que a Escritura diz que Judas era ladrão, que ele estava interessado era nessa grana para embolsá-la. Mas foi dessa cerimônia aqui, desse jantar aqui, que Judas sai nas caladas da noite para ir a Jerusalém vender Jesus por 30 moedas de prata. Eles estão murmurando contra ela. Mas vejam comigo no versículo 6. Primeiro é indignação, segundo é murmuração, terceiro é molestação. Jesus diz: deixai-a, porque a molestais. Molestar hoje é crime, da cadeia. Se Jesus não saísse em defesa de Maria, parecia que eles iriam engolir Maria viva. E Jesus disse: deixai-a, ela praticou boa ação para comigo.
Então, se você está fazendo a obra de Deus e alguém está indignado, se você está fazendo a obra de Deus e alguém está murmurando, se você está fazendo a obra de Deus e alguém está molestando você, meu irmão, continue fazendo a obra de Deus. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Em outras palavras, não seja um crente hipersensível. Você conhece crente hipersensível? Porcelana, cristal, qualquer coisinha trinca, se milindra. Ah, pastor, eu já quis fazer alguma coisa na igreja, mas me criticaram, eu também me decepcionei, agora não faço mais nada. Agora, no máximo que eu vou, eu sento lá, quietinho, discreto, não quero fazer mais nada. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Faça, apesar das críticas. Quinta lição aprendida com Maria. Ela fez só para agradar a Jesus. É só em João 12 que você vai entender isso aqui. Diz o texto que Maria enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Se você derramar quase meio litro de um líquido untuoso na cabeça de uma pessoa, isso vai escorrer, vai escorrer, vai escorrer, vai escorrer, vai chegar aos pés. O que significa Maria ter enxugado os pés de Jesus com seus cabelos? Na cultura brasileira, significa nada, é apenas um gesto de humildade. Mas na cultura judaica, isso era um escândalo. Uma mulher não soltava os cabelos em lugar aberto, público. Isso era a mesma coisa de deixar a reputação dessa mulher em xeque, em dúvida. Mas então por que Maria fez isso? Ela fez isso, meus irmãos, porque quem ama Jesus, quem tem gratidão transbordando no coração a Jesus, não consegue ficar dentro de cercas, de limites engessados. Acaba extrapolando. Nós, às vezes, temos muitas preocupações de desagradar um, desagradar outro. E, às vezes, até na hora do culto. Quanta gente que, às vezes, perde até a espontaneidade da adoração. Porque ele pensa, se eu levantar a mão, se eu fizer uma coisa, se eu fizer outra coisa, se eu chorar, alguém vai falar isso, vai falar aquilo. Se eu não fizer, alguém vai falar também. Aí você fica preocupado em agradar fulano, agradar ciclano, agradar Beltrano, e você acaba desagradando a Jesus. Às vezes eu penso, não, se eu fizer isso, o fulano vai ficar desagradado. Se eu desagradar o fulano, vai dar problema. Se eu desagradar o ciclano, também vai ter problema. E a pessoa fica cheia de dedos. Eu não estou dizendo que você tem liberdade para desagradar ninguém, mas o que tem que ser vetor na sua vida é agradar só ao Senhor Jesus. Maria não ficou preocupada com o que Mateus ia falar, o que João ia falar, o que Judas ia falar, ou o que Filipe ia falar. Ela só tinha uma preocupação: eu quero é agradecer a Jesus, é agradar a Jesus, é mostrar o meu amor e a minha gratidão a Jesus. Sexta lição aprendida com Maria. Ela fez a pessoa certa. Confira aí comigo, por favor, versículos 6 e 7. Lá no finalzinho, Jesus diz assim: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Me permita fazer esta pergunta: será que Jesus está ensinando aqui que os pobres não merecem atenção da igreja, ou primazia na agenda da igreja? É isso que Jesus está falando? E a resposta é um sonoro não. A Bíblia toda é um livro que cuida dos pobres. Deus cuida dos pobres. Você vai encontrar isso na lei, você vai encontrar isso nos livros proféticos, você vai encontrar isso nos livros poéticos, você vai encontrar isso no ministério de Jesus, você vai encontrar isso nas cartas de Paulo, nas cartas gerais, você vai encontrar isso na Bíblia toda. Deus tem uma atenção de cuidado com os pobres. Para mim, um dos textos mais incríveis da Bíblia
é Mateus 25, 31 a 46. É a cena do juízo final. Quando Jesus vem em majestade e glória, se assenta no trono para julgar as nações. E aqueles que ele vai condenar à condenação eterna, ele vai dizer: estive com fome e não me deste comer. Eu estive com sede e não me deste beber. Eu estive nu e não me vestiste. Eu estive doente e não fostes ver-me. Eu estive forasteiro e não me abrigaste. Todas as situações retratam pessoas necessitadas, carentes, desamparadas. Eu não estou dizendo para você que ser generoso leva você para o céu, não. Quando João Batista estava pregando sobre arrependimento no deserto da Judeia, e as multidões fluíram para ouvi-lo, as multidões perguntaram: ô João, o que nós vamos fazer com esse sermão seu de arrependimento? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se um cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina crente mão de vaca, não combina crente suvina, não combina crente avarento, não combina crente que tem o coração fechado para o necessitado. O crente tem o coração aberto, tem o bolso aberto, tem as mãos abertas, tem a casa aberta. O crente é generoso. Agora, generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é a evidência do arrependimento e não um substituto do arrependimento. É por isso que surgiu na América Latina, na década de 60, uma falsa teologia, chamada teologia da libertação, que não é nem teologia, nem libertação. Os teólogos da libertação não são teólogos, são teologastros liberticidas, porque ensinaram que reino de Deus é panela cheia. Mas ninguém vai para o céu porque tem panela cheia. O cara pode ser o homem mais rico, a mulher mais rica, ele pode morar na cobertura, ele pode morar num palacete, ele pode ter carro importado, ele pode andar com roupas de grife, ele pode fazer as viagens mais importantes, ele pode comer nos restaurantes mais conceituados. Isso não leva para o céu. Ele pode até doar todos os bens dele para os pobres, e nada disso vai aproveitar. É por isso que Maria fez a pessoa certa. Sabe por quê? Quem move você a ajudar os pobres é Jesus. Quando você ajuda o necessitado, quem impulsiona você para fazer isso é a graça de Deus. É porque você teve um encontro com o Eterno. Você agora tem que colocar sua vida, seus bens, seus dons, seus talentos, tudo a serviço do reino de Deus para socorrer as pessoas. Maria fez a pessoa certa. 7ª, penúltima lição. Maria fez no tempo certo. Dá uma olhadinha comigo aí no verso 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ela fez no tempo certo. Então vamos entender isso aqui. Me permita retroceder um pouquinho para explicar melhor. Vocês se lembram lá em João 8, aliás Lucas 8, a partir do verso 3, que no ministério itinerante de Jesus nas cidades e aldeias da Galileia, haviam 204 pequenas cidades na Galileia, e Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, percorreu com os discípulos pregando a mensagem do reino. E diz a Bíblia que as mulheres, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras, bancaram, sustentaram o ministério itinerante de Jesus. Agora, por favor, pense comigo na cena. Quantas pessoas estavam incorporando essa caravana? Tinha Jesus, 12 discípulos, 13. 3 mulheres são mencionadas pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana, 16. Mas muitas outras mulheres, eu não sei quantas são muitas outras mulheres. Mas vamos entender que o grupo todo tinha 40 pessoas. Não tinha hotel, não tinha pensão, não tinha self-service. Pensa na logística. Cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E elas passando Pix, transferência bancária,
bancando as despesas. E nesse ínterim, Jesus informa para eles e para elas também, que ele tem que subir para Jerusalém, para ser preso, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Essas mulheres da Galileia não se acovardam, sobem com ele, sabendo o que haveria de acontecer. Quando Jesus foi crucificado, consta o texto bíblico que só João está lá. Os outros se acovardaram e fugiram. Essas mulheres estão lá. Essas mulheres. Quando Jesus foi sepultado, lá em Lucas 23, 54 e 55, não consta nem que João estivesse presente no sepultamento de Jesus. Mas consta que estas mulheres estavam lá, vendo onde e como Jesus foi sepultado. Repete comigo: onde e como Jesus foi sepultado. Bom, então eu estou caminhando para um raciocínio para vocês entenderem a lógica que eu vou querer aplicar aqui. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? Que horas? 3 horas da tarde, hora nona. Que horas ele foi sepultado? A Bíblia não diz, mas necessariamente antes do sábado. Quando é que começava o sábado? 6 da tarde da sexta-feira. Então eu estou falando que entre a morte e o sepultamento, nós temos quanto tempo? Apenas 3 horas. O que tem que acontecer nessas 3 horas? Morreu. Ninguém tira o corpo da cruz, não. Não pode tirar. Não tem autorização para tirar. O governador tem que dar uma ordem por escrito. Bom, mas também não dá para ir qualquer um lá falar com o governador que ele nem vai receber. Então tem que achar alguém com trânsito. Quem que encontraram? José de Arimateia. Aí ele chega lá no governador Pôncio Pilatos, estava lá na Torre da Antônia, dentro dos muros da cidade. O sepultamento, a crucificação foi fora dos muros. Chega lá: olha, governador, eu vim aqui pedir permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz. Ele morreu. Não morreu não. E demora muito tempo. Tem gente que passa mais de um dia aí na cruz. Não deu prazo. Já tem 3 horas, não morreu não. Morreu, sim, senhor. Mas não morreu. Morreu sim, mas não morreu, não deu prazo. Eu só acredito se o centurião que liderou os soldados na crucificação vier aqui me falar. Não tinha telefone celular, teve que ir lá onde estava o camarada, achar o cidadão no meio daquela muvuca toda, trazê-lo cá no governador. Morreu, sim, senhor. Morreu. O governador precisa fazer um documento, tem que voltar lá, tem que tirar o corpo, tem que lavar o corpo, tem que ir lá no mercado comprar perfume, tem que comprar lençóis, tem que envolver o corpo nos lençóis, tem que tirar o corpo, levar lá para o túmulo. A porta está fechada, esse túmulo nunca foi usado. Tem que abrir a porta, que é de pedra, pesadíssima. Aí tem que botar o corpo lá dentro, tem que tirar agora todo mundo e tem que botar a pedra no lugar. Qual a conclusão vocês estão chegando comigo? É pouco tempo para tudo isto. Agora repete comigo: as mulheres estavam lá vendo onde e como Jesus foi sepultado. Por que as mulheres, logo que acabou o sábado, que horas que acaba o sábado? 6 da tarde do sábado. Elas correm para o mercado para comprar o quê? Perfume. Mas por que comprar perfume se já tinha sido usado? Não está na Bíblia, é a conclusão que tenho à luz do contexto. Espero ser fiel nessa interpretação. Por que as mulheres foram comprar perfume, pensando que alguém ia rolar pedra para elas, e eram lá dentro do túmulo, depois de um dia que Jesus já estava sepultado, para aplicar aromas, perfumes no seu corpo? Minha conclusão: mulher não gosta de nada mal feito. Elas olharam e disseram: olha, está mal feito esse serviço. Está mal feito. Nós vamos voltar e fazer direito. Quando elas estão indo, pensando quem vai rolar pedra, uma surpresa: a pedra está rolada. Elas olham, a porta do túmulo está aberta, é cavada em rocha. Elas entram, o túmulo está vazio.
Elas saem, tem um anjo. E pergunta para eles: o que vocês vieram fazer aqui, procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Mas sabe o que o anjo está falando para essas mulheres? Olha, vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Ele não precisa mais desse perfume. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Vocês fizeram muita coisa, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam a ungir o corpo dele para a sepultura. Só Maria fez isso. Há coisas que, se você não fizer hoje, nunca mais você vai ter chance de fazer. Faça no tempo certo. Me permita ilustrar isso. Há uma coisa que me impressiona muito na cultura brasileira, que são os nossos funerais. Diferente, às vezes, do mundo, né? Mas o que é que me impressiona nos nossos funerais? Primeiro, defunto recebe mais elogio do que gente viva. Eu fico impressionado com isso. É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A pergunta é: será que essa pessoa, quando viva, escutou algum desses elogios? Porque você elogiar um defunto não vai alegrá-lo. Ele não vai se levantar para dar um abraço em você. E se levantar, você corre. Então não espera a pessoa morrer para elogiar, não. Tem algumas pessoas: não, pastor, esse negócio de elogiar é furada, isso leva a pessoa a ficar vaidosa. A Bíblia não ensina isso não. O que a Bíblia proíbe é a hipocrisia. Mas um elogio certo, na hora certa, é um bálsamo, é um refrigério. A segunda coisa que me choca nos nossos funerais é que defunto recebe mais flores do que gente viva. Dá para entender isso? Ô, gente, eu fui num funeral em Vitória, eu contei 86 coroas de flores. Contrataram um grande caminhão só para levar as flores, um caminhãozinho bem pequenininho para levar o defunto. E eu fiquei do lado olhando, de butuca, pensando: meu Deus, para que tanta flor para o defunto? Ele não consegue cheirar um botão de rosa a mais. Agora, sabe por que os defuntos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Mande flores enquanto a pessoa está viva. Agora, me falaram por aí que os homens da Igreja Batista Central de Santo André são muito românticos. Que não deixam passar em brancas nuvens jamais o aniversário da esposa. Aniversário de casamento, todos são celebrados. Mas vai que tem algum desatento no meio. É verdade. Vai que tem. Então me permita dizer para você, minha irmã, que talvez ficou esquecida aí, que nunca ganhou um buquê de flores do marido. Se você for na frente, e por ir na frente eu estou dizendo morrer primeiro, você vai ganhar uma coroa de flores, grande. E o cara nem vai pedir desconto na floricultura. Faça no tempo certo. Última mensagem, a oitava lição que aprendemos com Maria, é que Maria fez com reflexos para a eternidade. Olha comigo o versículo 9. Jesus diz assim: em verdade vos digo, em todo o mundo, onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Isso me impressiona. Porque esse fato ocorreu dentro de uma casa pequena, de uma vila pequena, há 2000 anos. E essa história tem sido contada dos eirados do mundo nos ouvidos da história. E essa profecia de Jesus, hoje, 29 de janeiro
de 2023 se cumpre mais uma vez no templo da Igreja Batista de Santo André, São Paulo, Brasil. A grande pergunta hoje é o que é que você e eu estamos fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações, que vai reverberar nos ouvidos da história. Eu não sei se você se preocupa com isso, eu às vezes penso isso, conversando com os meus botões. Meu Deus, se Jesus não voltar antes, daqui a 50 anos, será que a minha vida vai impactar ainda alguma pessoa? Nós vivemos numa geração hedonista, narcisista, que olha para o umbigo, preocupada só com ela mesma. Nós não estamos investindo nas futuras gerações. E eu quero terminar essa meditação com vocês, trazendo à memória duas ilustrações, uma tirada da Bíblia, outra da missiologia. A da Bíblia, uma mensagem negativa, a da missiologia positiva. Primeiramente, vamos ver o exemplo da Bíblia. Eu vou lembrar a vocês de um homem que vocês todos já ouviram falar nele, conhecem tanto, o rei Ezequias, filho de Acás, que começou a governar em Jerusalém com 25 anos, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Ele foi um homem piedoso, ele fez reformas, experimentou um reavivamento em Jerusalém. Mas esse homem, aos 39 anos de idade, enfrenta um gravíssimo problema, aliás, dois problemas. Foi no governo dele que a Síria, em 722, tomou Samaria, as 10 tribos do norte. E agora, esse mesmo poderoso império cerca Jerusalém e ordena a Ezequias a se render, de forma afrontosa, dizendo: olha, Deus nenhum liberta você das minhas mãos. E Ezequias orou, e Deus escalou um anjo, que matou 185 mil soldados assírios ao redor de Jerusalém, e Deus libertou Jerusalém do poder da Síria. Mas esse homem tinha um segundo problema, agora não era militar, agora era um problema de saúde, ele tinha uma úlcera, e ele tinha dinheiro, mas nenhum médico resolveu o problema dele, nenhum remédio. E Deus manda o profeta Isaías à casa dele com a ordem: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. 39 anos, no auge do seu vigor, da sua saúde, da sua inteligência, do seu governo. Sobrou para ele apenas uma parede, e para a parede ele se voltou, e chorou fervorosamente, e orou abundantemente, e Deus ouviu rapidamente. E o profeta não tinha saído de Jerusalém ainda, quando Deus disse: volta lá, Isaías, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu o curarei da sua enfermidade, lhe darei mais 15 anos, e libertarei Jerusalém do poder da Síria. Um grande milagre. Esse milagre reverberou para longe de Israel, chegou lá num novo império que surgiu, o Império Babilônico. E o rei da Babilônia mandou uma comitiva diplomática em Jerusalém com presentes e cartas, homenageando, parabenizando o rei Ezequias. Sabe o que ele fez? Recebeu a comitiva, abriu os seus tesouros, abriu os seus palácios e mostrou quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão grande ele era, quão magnífico ele era, e não deu uma palavra sequer de exaltação a Deus. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Então, Isaías volta ao palácio, da parte de Deus, e disse: você recebeu uma comitiva aí? Ah, sim, recebi, sim, senhor. De onde era? Ah, de muito longe, lá da Babilônia. O que você fez? Ah, eu abri meus tesouros, meus palácios, abri tudo, mostrei quão grande eu era, quão rico eu era, quão poderoso eu era. Aí o profeta disse: então escuta a palavra do Senhor agora. Essa Babilônia virá, e vai saquear tudo, e vai tomar tudo, e vai rapinar tudo, e vai espoliar tudo, não vai ficar nada. E tem mais: dos filhos que tu gerares, serão levados e feitos escravos. E tem mais: eles serão feitos eunucos. Sabe o que significa isso? Eles vão ser castrados, e não vão poder gerar. Você quer coisa pior que essa?
Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é essa palavra. Não, você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu. Eu estou falando que a Babilônia vai tomar tudo, que vai rapinar tudo, que vai levar tudo, que os filhos vão ser escravos, que os filhos vão ser castrados. E você é maluco, você é louco. Que negócio é esse que boa essa palavra? E diz o texto que ele pensou assim, boa essa palavra, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Trocando em miúdo, sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já bati as botas. Quando isso acontecer, eu já não estou mais aqui para contar a história. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Desculpem da expressão, ele está dizendo o seguinte, o que eu me importo é comigo, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí, eu só me importo comigo. É lamentável, lamentável. Irmãos, a igreja de Deus precisa se preocupar com as futuras gerações. Precisamos nos preocupar com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos. Eu não sei se vocês percebem isso, parece que nós estamos vivendo uma geração hoje em que os avós foram mais crentes que os nossos pais foram mais crentes do que nós parece que estamos sendo mais crentes que os nossos filhos, e que Deus tem misericórdia de nós, porque as outras gerações podem se afastar do Senhor. Basta 3 gerações para uma igreja se perder, irmãos. Aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. Diz a Bíblia que a geração que nasceu na terra prometida não conhecia mais o Senhor. Então eu quero conclamar a igreja a nós lutarmos pelos nossos filhos, a nós passarmos o bastão do Evangelho para os nossos filhos, para que a igreja de amanhã, a igreja dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, seja uma igreja mais crente e mais cheia do Espírito Santo que a nossa. O segundo exemplo é positivo. Trago à memória de vocês a biografia de David Livingstone, missionário inglês, que passou a vida toda na África, servindo a Cristo na África. Foi atacado por um leão, ficou com o braço direito imobilizado, continuou na África. Adoeceu na África, morreu na África. Quando ele morreu, os ingleses foram para lá para pegar o corpo dele e levar para a Inglaterra e sepultar na Inglaterra. Os africanos disseram, vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África, e o coração dele vai ser enterrado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele, e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, com a placa de bronze na parede, para a glória de Deus, e em memória de David Livingstone. O corpo dele foi levado para Londres, foi sepultado na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. O túmulo mais visitado lá não é dos reis nem dos nobres, é de David Livingstone. E tem uma placa de bronze na parede escrito, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A minha oração, irmãos, é que você e eu vivamos de tal maneira que isso traga glória para Deus e perpetue o testemunho nosso para as futuras gerações. Que nós possamos imitar essa mulher que vive aos pés de Jesus, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo de forma sacrificial, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, no tempo certo, com reflexos para a eternidade. Que Deus nos ajude. Amém.